Pastor, muito obrigado por tudo que o senhor explicou, por todas as experiências que o senhor trouxe. E a gente queria fazer uma pergunta que é sobre o discipulado, né? Então eu vou até ler como a gente trata o discipulado com pessoas autistas especificamente. Em relação a falar do evangelho, principalmente. Então, ver se eu destrincho essa pergunta. Então, tem questões, a gente tem vários níveis de suporte, né? Então, você vai ter também crianças, às vezes, não verbais, ou que tem um nível de suporte 3, que talvez tenham um pouco mais de dificuldade. Então, como é que a igreja trabalha nisso? E, principalmente, na questão do pecado, por exemplo, né? Quando é que um pai ou a própria igreja consegue distinguir aquilo que é pecado ou que é só uma consequência de um transtorno, uma explosão de ira ou alguma dificuldade que a criança tem e que às vezes os pais ou a própria igreja não sabem distinguir quando é uma questão de pecado ou apenas uma reação da criança. Tá. Acho que essa é uma reflexão ótima, não só para esse aspecto de pensar em uma pessoa com autismo, mas na igreja como um todo, né? Então, a questão, eu começaria pensando sobre o que a gente está chamando de discipulado. Se o que a gente está chamando de discipulado é o processo de investir na vida de alguém, ensinando essa pessoa, dentro daquilo que ela vive, do contexto que ela vive, o que é servir a Jesus, então a gente está chamando de discipulado a mesma coisa, tá? Nesse sentido, eu entendo que o discipulado ele é para a vida inteira. Então, se eu sou uma criança, eu vou ter um discipulado voltado para isso. Se eu sou um adolescente, eu tenho desafios diferentes da criança, jovem adulto, casado, solteiro, líder na igreja, alguém que já viveu um momento de liderança na igreja. Eu entendo que em todos esses momentos a gente vai ter que ser discipulado de alguma forma. A gente vai passar por um processo diferente. Olhando para alguém que tenha um transtorno, a gente vai ter que fazer um movimento de mais tempo em conhecer essa pessoa. Não tem como. Primeiro que discipulado nenhum funciona com um grupo. A gente acaba tendo que olhar para a pessoa quase que individualmente ou para a família dela, né? Já é um conceito que talvez seja um pouco mais difícil da gente conseguir movimentar. Então a gente precisa de muita gente qualificada para conseguir fazer esse acompanhamento um a um, vamos dizer assim, das pessoas. Então eu preciso conhecer essa pessoa para conseguir distinguir o que é um comportamento aprendido, um comportamento até pecaminoso, de uma condição da estrutura dela. O que eu diria, independente disso, se a gente está falando de alguém que é rude, que é estúpido, que é grosso, independente se isso é uma questão genética, do transtorno ou um comportamento aprendido, essa pessoa precisa de ajuda nisso. Então, o que a gente vai ver, é claro que é o comportamento que se consolidou. A causa é um pouco mais difícil. Tá, vamos supor que essa pessoa ela é estúpida com os outros no jeito que ela fala, porque isso tem a ver com o transtorno. Beleza. Se tem a ver com o transtorno, o que pode gerar isso? Um desconforto sensorial. É essa a situação? Não, ela é rude em casa, na igreja, em tudo quanto é lugar. Então, já não é isso. Pode ser uma questão de um desconforto, como eu comentei, da criança que tem lá um desconforto gastrointestinal e ela está assim. É uma coisa que pode ser ajustada. Se for, essa pessoa, você vai tirar aquilo, ela vai ficar bem. Não. A gente está assumindo que essa é uma característica porque ela é autista. Tá. Esse aspecto não é critério diagnóstico e não define se uma pessoa é autista ou não. Então isso é uma coisa para ser trabalhado no coração dessa pessoa. Estava até comentando aqui que uma coisa muito importante da gente fazer é o seguinte: a gente precisa entender que o autismo, ou o TDAH, ou a esquizofrenia, ou qualquer um desses diagnósticos, não é a pessoa.
né? Então, quem é essa pessoa? Essa pessoa é um filho de Deus. Como um filho de Deus, ele é um discípulo de Jesus que precisa crescer em maturidade. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades como todos os outros. Se alguém aqui falar que não tem dificuldade sendo discípulo de Jesus, provavelmente está sendo discípulo errado. Porque o discipulado implica 3 coisas, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Então, não tem ninguém que vai fazer isso de uma forma sem renúncia, sem dificuldade. Tá, mas o que faz essa pessoa agir desse jeito é que ela é mais sensível. Então a gente vai fazer 2 coisas simultaneamente. A gente vai ensinar para essa pessoa recursos de habilidade social e de outras coisas para que ela lide melhor com isso. A gente vai ser claro com essa pessoa dizendo, olha, esse tipo de comportamento seu não é adequado. Quando você fala assim, você magoa as pessoas, você entristece as pessoas, então não é adequado que você tenha esse comportamento. O que acontece muito é a pessoa pensar assim, ele é uma criança autista, ele pode fazer o que ele quiser. Se você fizer isso, depois você vai ter um super problema para resolver. Porque qualquer pessoa na face da terra que você não der limites, você está criando um problema que depois não vai ser fácil de ser resolvido. E aí o que vai acontecer? Alguém que é rude, seja autista ou não, vai ter um prejuízo social, né? Isso é óbvio até dizer. Então assim, o trabalho da igreja precisa ser o de se aproximar dessas pessoas e ajudar a criar nelas essa identidade de que ela não é o diagnóstico, ela é discípulo ou discípula de Jesus. E isso é que dá o valor para todas as outras coisas que ela vier a fazer. Vai ter mais dificuldade? Vai. Mas eu preciso aprender a ser um marido, como a Bíblia diz, seja eu autista ou não. Então, como um marido autista, eu tenho mais dificuldade? Tenho. Por quê? Eu chego em casa, se as coisas não estão organizadas do jeito que eu idealizo, isso cria uma tensão. Só que eu, como marido, preciso ser ensinado que se as coisas estão fora do lugar, eu também posso ajudar a colocar as coisas no lugar. Ou então eu pago alguém que vai lá e coloca as coisas no lugar. Mas eu preciso entender que isso não me dá o direito de chegar para minha esposa e brigar com ela ou fazer alguma coisa com ela, porque eu falo, as coisas estão fora do lugar, você tem que me respeitar nesse sentido. Não é assim que funciona. Mas só que esse é um desafio só do autista. Eu estou dando o exemplo do marido aqui, porque aí me cabe, né? Mas esse é um desafio só do homem que é autista? Não é. É um desafio para todo homem que é marido. Então, o discipulado, ele entra superando todas essas condições. Mas e a gente está falando de uma pessoa que é um autista com um nível 3 de suporte, muito comprometido. Como que eu vou discipular essa pessoa? Ela é não verbal, ela é muitas vezes, ela tem uma deficiência intelectual importante. Como que eu faço para saber isso? Essa certeza, se essa pessoa é um discípulo de Jesus ou não, a gente não vai ter nem aqui. Eu não tenho como saber se o pastor é crente de verdade. A gente já supõe que ele é, mas eu não tenho. Nem vocês têm como saber se eu sou de verdade. Tem? É um milagre. Você ou qualquer um de nós ser salvo. Combinamos nisso? Então é um milagre. Agora, eu posso adaptar o ensino para essa criança com dificuldade, fazendo esse movimento da linguagem, das figuras, da estrutura. Mas eu gostaria que essa criança que tem essa condição viesse à igreja. Para essa criança com um nível de suporte mais elevado, vai ser muito mais difícil. Então, muitas vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro lá na casa dela, vai apresentar o culto para ela lá na casa dela. Por exemplo, a gente vai lá assistir com ela. O culto aqui é transmitido ao vivo? Não? Tá, mas vamos supor que a gente possa ter essa possibilidade. Então a gente vai lá na casa dessa criança, porque o ambiente é confortável, ela está adaptada. E aí a gente vai assistir um culto com ela lá. O bom disso é que a gente aumenta o volume, diminui o volume. Primeiro a gente vai deixar o volume num som que ela consiga e ela vai se movimentar. Primeira etapa concluída. Quanto tempo leva isso? Não sei. 1 mês, 2 meses, 6 meses.
Depois, o objetivo é que eu coloque esse volume mais ou menos no que é o volume da igreja, para ela se acostumar com o som, com outras pessoas cantando, com gente batendo palma, etc. Depois eu vou fazer um culto com essa criança lá nessa casa. Então eu vou adaptando isso aos poucos. Às vezes a gente pensa que com uma criança assim, a gente vai fazer uma escalada, né? Mas essa escalada na verdade é assim, ó, 1 degrau, 2, 3, não é uma coisa que funciona assim. Até que ela se adapte a tudo isso, aí a gente traz ela na igreja. Mas talvez a gente traz para o momento do sermão e leva ela embora. No outro domingo, sermão e mais um pouquinho. E vai fazendo isso para que ela se adapte aqui. Porque esse negócio de colocar muitas vezes a criança de uma vez, isso é muito mais difícil. E nesse processo, a gente vai dando fazendo essas adaptações, tanto para que numa escola dominical ela possa ser ensinada, e talvez o nosso objetivo ali não é nem que ela aprenda muitas coisas da história, mas que ela conviva, que ela veja pessoas que creem em Jesus vivendo juntos. Né? Então aí a gente vai acrescentando isso à vida dela. Agora, essa pessoa, ela vai fazer uma profissão de fé como outras pessoas fazem? Não sei dizer. E a resposta mais honesta que eu posso dar é essa: não sei dizer. É possível? É claro que é possível. Mas ela vai fazer com 12 anos, como a maior parte das outras crianças faz? Não sei. E aí eu até levantaria uma outra pergunta: será que toda criança com 12 anos está pronta mesmo para fazer essa profissão de fé? Então, é um olhar individualizado, singular. A gente precisa romper com essas coisas. Talvez uma coisa para ter um parâmetro ainda seja o seguinte: quando eu vou saber se é uma birra ou se é uma questão de um comportamento? Se dentro daquela situação que está acontecendo, eu ofereço o que a pessoa quer e instantaneamente isso diminui, provavelmente é uma birra. Porque se é um descontrole cognitivo, sensorial, intelectual, essa curva de calma, ela não acontece tão abrupta quanto se eu estou falando: eu quero esse copo d'água, você não me dá, daqui a pouco você me dá o copo d'água, ficou tudo bem. Então aqui o celular, imediatamente aquilo acaba. Não, essa criança ela vai continuar ainda por um período até que isso diminua. Só que uma outra dificuldade, a gente tem que gerenciar a gente mesmo nessa situação, ou essa família nessa situação, para que a gente consiga decifrar se é mesmo um comportamento ou se não é. Entende? Muito bom, reverendo. A gente está falando aqui de acolhimento, de inclusão, especialmente pensando no culto também. Nós sabemos que a igreja funciona de segunda a sábado, né? A igreja vive, harmonismo, relacionamentos. Eu recebi uma pergunta muito legal aqui, eu queria saber como o senhor responderia. Sendo um autista adulto, como ser intencional na interação social com outros irmãos, mesmo isso causando sobrecarga e atrapalhando a comunhão? Como você lidaria com isso? Eu meio que vivo isso aí, né? O que eu diria é o seguinte: a gente precisa entender que existe um custo e um benefício. O custo de me relacionar com as pessoas sempre vai ser de um desgaste físico, emocional e até muitas vezes, como eu comentei aqui, não é brincadeira, um adoecimento. Hoje, depois que eu entendi muitas coisas, eu vou até um certo limite e verbalizo isso para as pessoas: olha, eu preciso me retirar, ou eu preciso ir embora, ou eu preciso sair. Ainda que isso para mim tenha sido muito difícil, porque a minha ideia de ser pastor era a ideia de que eu tenho que estar sempre e em qualquer situação à disposição do que for, né? Então é claro que como pastor eu já atendi muitas emergências e não tenho problema em fazer isso. Mas existem outras coisas da vida do pastor que tem a ver com uma questão social que eu limito.
em termos de tempo. Então, me chamou para a festa de aniversário, eu vou para a festa de aniversário. Mas aí quer que o pastor fique a festa de aniversário e ainda ore no final. Normalmente eu negocio isso. Eu participo, mas eu não vou ficar talvez o tempo todo, porque isso vai me sobrecarregar. Só que tem um benefício nisso, que é estar com as pessoas, aprender com as pessoas, a comunhão, né? Então existe um custo e eu procuro fazer um cálculo desse custo com o benefício. Eu não vou deixar de cultuar na igreja, porque junto com a igreja, junto com os irmãos, tem esses benefícios. Mas eu não vou ser o último a sair da igreja, porque se eu não for o último, esse vai ter um desgaste ali que vai ser maior para mim. Então, eu entendo a pergunta de alguém que está falando assim, olha, eu quero, eu entendo, mas isso me causa dificuldades. Eu procuraria entender e ponderar isso. E aí pode ser que uma resposta para isso venha a ser, por exemplo, aqui tem grupo pequeno, talvez uma resposta a isso seja que eu vou ter a comunhão no grupo pequeno, né? E vou participar do culto, obviamente, mas não vou ficar lá tanto tempo assim. Esse talvez fosse um caminho para isso. Ah, mas eu sou jovem, eu gostaria de participar do grupo de jovens. É questão de custo e benefício nesse sentido. Então, é importante para a minha fé que eu participe. Eu participo ainda que isso me cause alguma dificuldade. O que eu faço normalmente? No dia anterior ou no mesmo dia, mas antes, eu vou me retirar, vou procurar descansar um pouco mais para que naquele momento eu consiga viver isso melhor. E normalmente eu não marco nada para o dia seguinte, porque aí se tem alguma coisa, eu não vou atrapalhar a sequência das coisas, né? Normalmente a gente fala sobre incluir as pessoas autistas, mas raramente a gente pensa nelas como agente do ministério, né? Como é que a igreja pode reconhecer e valorizar os dons de pessoas autistas no corpo de Cristo? E aí o senhor também comentou que descobriu que recebeu diagnóstico já na vida adulta. O senhor teve algum tipo de crise ministerial, vocacional, depois de receber isso? Ou normal? Depois de receber o diagnóstico? Ah, tive, todas. Porque quando eu recebi o papel em si, eu saí da clínica tão atordoado que eu parei para tomar um café. E aí eu fiquei pensando, mas que igreja vai querer um pastor autista, né? A ideia que se tem do autista é que ele não tem empatia, que ele não tem emoção, que ele não se importa com as pessoas. Aí você imagina, a gente está trazendo aqui o pastor Leonardo para ser pastor da nossa igreja, ele é autista. Então assim, esquece, não tem empatia, não tem nada e tal. E aí eu pensei, bom, mas pelo menos eu ainda sou psicólogo. E aí piorou, porque eu falei, quem que vai querer ser atendido por um psicólogo desse jeito, né? E aí eu até falei isso em algum lugar, que assim, foi bom para mim, porque eu percebi que na verdade eu nunca ia ser capaz de fazer isso mesmo, né? Tendo um diagnóstico ou não, o ministério, essas coisas que a gente faz, isso tem muito mais a ver com Deus do que com a gente, né? Então para mim talvez só está mais claro que eu não tenho a capacidade de fazer isso, enquanto que para outros ainda não está tão claro. Mas foi com certeza uma crise. Uma coisa que eu acho importante a gente pontuar é o seguinte: a gente tem uma classe, pensando no autismo, a gente tem até 70% dos autistas com deficiência intelectual. Essa condição da deficiência intelectual faz com que muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, essa pessoa ela tenha a deficiência intelectual associada a uma dificuldade de comunicação, limita aparentemente as coisas que a gente tem para fazer na igreja, que é ensinar, cantar, tocar e pregar. Agora, quem diz que é isso aqui que é o que compõe tudo da igreja? A gente só serve desse jeito? Se a gente vai pensando no culto, talvez seja isso, mas servir a Deus tem muito mais do que isso aqui.
Então também precisa ter uma expansão da nossa compreensão do que é servir a Deus, né? E aí a gente eu tenho bons exemplos de pessoas que têm essa condição, mas que funcionam muito bem, por exemplo, como um auxiliar de classe, como pessoas que trabalham em ministérios que têm a ver com organização da igreja, né? Organização inclusive física mesmo. E aqueles 5% que estão do lado dos que são mais capazes intelectualmente, esses enfrentam outra dificuldade na igreja, que é a questão do quão raso as pessoas querem ser no Evangelho. E isso traz um incômodo muito grande para essas pessoas. Então ela quer estudar profundamente um tema teológico, mas ela não consegue encontrar pares na igreja que tenham esse mesmo interesse. E aí isso cria um outro tipo de problema, uma outra dificuldade. Então, mais do que o que a gente está disposto a assumir, mas muitas pessoas que hoje estão no ministério, são relevantes para a igreja no cenário nacional, são pessoas com transtorno. Elas não falam, eu sei de alguns, não vou falar o nome, mas são pessoas que têm, inclusive aquilo que ela usa para abençoar a igreja é o que a gente poderia chamar, por exemplo, de hiperfoco, que é uma característica do transtorno. Precisa vir com um rótulo feito por um autista? Não precisa. E é esse o movimento que a gente precisa também ajudar na questão da identidade, né? Uma questão bem feita que é feita para Deus, não precisa vir com um rótulo que foi feito por um neuroatípico, né? Acho que é esse um caminho, mas aí a gente precisa, como igreja, talvez vencer um estereótipo. Ah, mas o Leonardo é autista, agora você está falando que ele pode ser um diácono, por que não? Ele tem as habilidades, ele tem as competências, ele pode ser treinado. Se ele pode ser um diácono. Deus pode ter vocacionado ele para isso, sem dificuldade nenhuma. Mas aí, percebe qual é o problema? O problema é que a gente, como igreja, tem um óculos dizendo, não, ele tem uma dificuldade, ele não pode ser. Por exemplo, deixa eu mudar o contexto só para ilustrar. Uma pessoa que tem deficiência motora, que usa uma cadeira de rodas, pode ser um diácono? Eu não vou responder não, vocês que respondem. Pode? Ah, mas veja bem, né? Ué, é dom que Deus dá ou não? Você entende como que o negócio fica diferente? Mas quando entra nesse aspecto intelectual, aí a gente trata isso de uma forma diferente. É igual o menino que eu falei. Sem sombra de dúvida, aquele menino, se ele fosse um diácono, ele seria alguém extraordinário como diácono. Talvez ele precisasse de alguém junto com ele? Sim. Mas a Bíblia também nunca falou que a gente tem que fazer nada sozinho. Jesus mesmo já mandou em dois que era para ensinar a gente. Então talvez seja esse o caminho, entender que é possível, que tem uma certa adaptação, mas isso pode funcionar muito bem. É uma visão diferente sobre as coisas. Pessoal, o nosso horário é limitado, então a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, ok? Mas eu queria fazer uma última, pastor, muito importante. Eu sei que muita gente passa por isso, e seria interessante uma palavra no assunto. Entre, às vezes, os dados estatísticos são acessados em relação ao autismo e depressão. Como nós podemos servir os nossos irmãos nesse sentido, tentar ajudá-los, tentar consolá-los, tentar trazer alegria do Senhor? Como alguém podem buscar ajuda? Penso que isso é uma questão muito importante para vocês comigo. Sim. Talvez a depressão seja a comorbidade mais comum no autismo. Tem lá uma briga entre a ansiedade e a depressão, mas é mais comum que um autista tenha depressão e que uma pessoa que tem TDAH tenha ansiedade. Quando a gente está falando da depressão como uma identificação diagnóstica, a gente está falando que essa pessoa ela não escolhe estar assim. Ela tem uma série de composições ali que estão desajustadas. Então, existe uma questão química, existe uma questão comportamental e existe uma questão cognitiva. Essa questão química, ela pode ser resolvida
a partir de ela pode começar a ser resolvida a partir de um medicamento. Ah, mas a gente ainda tem muita dificuldade para entender que medicamento é uma coisa boa. Bom, até onde eu sei, o diabo não tem indústria farmacêutica, mas tem gente que acha que ele tem. E aí a gente vai ter que assumir que o diabo também deu capacidade intelectual para as pessoas, para eles desenvolverem o medicamento. Então assim, dar muito crédito para o capiroto, né? Você esquece tudo que Deus faz, a capacidade que Deus deu para as pessoas e acha que só o diabo faz isso. Então assim, a gente já começa com uma questão que eu entendo que é difícil, mas que a gente precisa pensar. Algumas pessoas vão precisar de uma medicação. Junto com essa medicação, essa pessoa ela precisa de uma atividade física. Só que ela não tem vontade de fazer atividade física. Quem tem depressão não tem vontade de fazer nada. Então, como que a igreja pode ajudar alguém assim? Você pode ir lá na casa dessa pessoa, você pode levar ela para caminhar, você pode fazer uma comida para ela, você pode estimular ela a fazer uma coisa nova, você pode ir lá para simplesmente conversar com ela, ou ficar junto com ela, ou orar com ela, ou levar ela para sua casa, ou trazer ela para a igreja. Aquilo que a gente chama de ativação comportamental, isso a igreja pode fazer numa esfera muito grande. A gente pode, mas levar a pessoa para fazer uma caminhada, uma atividade física é uma atitude cristã? É uma atitude cristã. É um exercício da fé, sem sombra de dúvida. E aí a gente tem uma coisa muito importante que é o seguinte: a associação de atividade física com qualquer transtorno é muito relevante e muito importante. Então, se a gente falar que vai ter um futebol da igreja e levar esses meninos para lá, a gente já está fazendo um benefício muito grande. Ou então que for para levar para um parque para deixar correr lá, já é um benefício. Se isso for organizado, estruturado e com alguém que tenha a capacidade para orientar, muito melhor. Então a gente já tem ganhos nisso. Uma outra coisa que a gente sabe hoje que é importante para esse tratamento da depressão, né? Então tem a medicação, tem essa ativação do comportamento, mas tem a questão afetiva. Porque necessariamente a depressão ela não é tristeza, mas passa pela tristeza. E via de regra, a pessoa que está deprimida, ela acaba se sentindo sozinha, isolada, não compreendida. Então se eu tenho alguém ali afetivo, interessado em mim, isso contribui para uma melhora. Saber que tem alguém para orar por mim, alguém que tem não vai ser um amigo do Jó, né? Pelo amor de Deus, mas saber que tem alguém comigo, alguém que me apoia, já é uma coisa fundamental para sair desse estado, né? Fazendo um movimento contrário, eu recebo gente na clínica que não é cristã. E o que essas pessoas mais têm dificuldade é com isso. Eu queria tanto um grupo, queria tanto alguém que pudesse me ajudar nisso. E aí a pessoa pergunta: você conhece algum lugar? E eu sempre falo: conheço, a igreja. E aí muitas vezes a resposta dessa pessoa é: mas eu já fui, ninguém nem me ouviu, ninguém nem se interessou por mim. Então você vê o tamanho da chance que a gente perde? A pessoa veio para a igreja e aí a gente não responde nem assim no WhatsApp dela, né? É interessante. Então a gente, como igreja, a gente tem várias ferramentas que podem ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida nesse aspecto muito melhor. Quando tem a ver com o transtorno, ainda mais ainda. Quer ver uma coisa que tem na igreja e que às vezes passa assim sem a gente perceber que é muito benéfico? A música. A música é uma coisa que para qualquer pessoa que tem transtorno é importante, principalmente se ela desenvolver a habilidade de tocar ou cantar ou fazer alguma coisa assim. Porque música tem ordem, tem disciplina, tem uma série de atributos que, se você oferece isso para essa criança em especial, mas para qualquer idade, você contribui muito para o desenvolvimento dela. Tanto que a gente tem uma área de terapia que chama musicoterapia, que não é a mesma coisa que ensinar um instrumento, são coisas distintas. Mas é importante esse contexto lúdico e tudo mais para as crianças. Então, a gente na igreja tem muitas ferramentas, muitas possibilidades para isso, né? Mais do que simplesmente a gente dar um versículo para a pessoa, né?
não anda ansioso, não sei o quê, mas a gente ensinar ela a aplicar isso na vida dela. Então a gente tem muitos recursos. Muito obrigada. Sei que pela hora a gente vai ter que encerrar. Eu sinto que a gente conseguiria conversar durante uma semana com vários assuntos. Mas eu queria agradecer, né, a presença do senhor. Acho que a gente aprendeu muita coisa hoje, muitas histórias, muitas experiências. Eu espero que a gente possa ter a oportunidade de recebê-lo novamente aqui, talvez com um treinamento mais longo. Muito obrigada. Só queria lembrar vocês do link, tá, gente? Que a gente vai estar aqui na igreja dia 14, próximo sábado, né? Às 17 horas. Com todo mundo que tiver interesse em participar desse grupo, como eu expliquei, a gente tem a ideia de mapear todas as famílias com algum tipo de deficiência ou qualquer parente, inclusive, atípico. Se você não quiser acessar o link, quiser falar comigo diretamente para entender melhor o que esse grupo é, você também pode falar comigo, com o Lucas. E espero que toda a igreja, em algum momento, a gente possa entender melhor o que é essa igreja, que é inclusão também. Vou pedir para o João Paulo orar para a gente encerrar. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar por este tempo que tivemos aqui. Graças te damos, Senhor, porque nós podemos perceber o teu amor e a tua graça em nos dar esse tempo precioso, crescermos no entendimento do que é, Senhor, ser uma igreja inclusiva, uma igreja acolhedora. Nós queremos, Senhor, que toda a igreja possa entender que isso faz parte dos teus planos, Pai. Obrigado por tudo que foi ministrado aqui, pela palestra do irmão Leonardo. Abençoa a sua vida, abençoa, Senhor, o seu ministério e todos os seus passos. Queremos te pedir também, Senhor, que derrame graça sobre todo o grupo de trabalho que irá começar esse projeto. Queremos te pedir que a tua santa mão, Senhor, esteja sobre cada decisão que iremos tomar, cada passo que irá ser dado, Deus, e que nós possamos seguir dependendo do teu Santo Espírito, que ele possa nos encorajar, nos dar ânimo, renovar as nossas forças e que nós possamos exercer, Senhor, e viver esse tempo e esse projeto segundo a tua vontade, Deus. Capacita então a liderança, capacita também os irmãos que vão estar envolvidos na linha de frente e nos faz, Senhor, desejar também fazer parte desse projeto de maneira que agrade o teu coração e que nós possamos olhar para aqueles que estão no nosso meio, sejam eles, Senhor, que precisem ser incluídos, acolhidos como parte do teu corpo. Nos ajuda nesse projeto e que nós possamos dar graças a Ti por todas as coisas que Tu irás permitir que vivamos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus que eu te oro, sou grato. Amém.